O estado tem 514 mil, o estado de São Paulo, desculpa, o estado tem 514.197 infectados e 22.389 mortes pela Covid-19. O consórcio de veículos de comunicação contabilizou hoje, agora no início da tarde, a 1h, 88.792 mortes e 2.498.668 casos positivos do coronavírus aqui no país, portanto. Professores da rede estadual de São Paulo foram impedidos de fazer, da rede estadual de ensino de São Paulo, foram impedidos de fazer uma carreata de protesto contra a volta às aulas no estado. Com os números crescentes da pandemia, os educadores não aceitam esse retorno das aulas presenciais, marcado para setembro, de acordo com o governador João Dória. A carreata pela vida saiu do estádio do Morumbi, com destino ao Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista. Mas a carreata foi impedida de chegar até o palácio pela Polícia Militar. E Jair Bolsonaro segue vetando trechos de leis aprovadas para minimizar os impactos da Covid-19. Hoje, Bolsonaro vetou o auxílio emergencial de R$ 1.200 para mães solo. Depois de ouvir os Ministérios da Economia e da Cidadania, o argumento é de que a lei não apresenta a origem dos recursos e nem o impacto orçamentário e financeiro que esse auxílio causaria nas contas do governo, portanto, Bolsonaro vetou esse trecho da lei que daria esse auxílio para mães solo. Outro veto de Bolsonaro foi na lei que retirou o prazo de validade de receitas médicas durante a pandemia. As receitas perderão a validade, mas o trecho que previa a retirada de medicamento de uso contínuo no sistema de saúde por terceiros foi vetado. Com isso, idosos, deficientes, pessoas do grupo de risco têm que ir pessoalmente às farmácias do SUS e não pedir, por exemplo, que um familiar ou cuidador faça isso. Então, pessoas que fazem parte do grupo de risco têm que ir até a farmácia, até o SUS, pedir medicamento. Esse trecho foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro. O Brasil está em terceiro lugar no ranking de violência no campo. O relatório Global Witness, relatório chama Global Witness, aponta que 24 ativistas foram assassinados em 2019, 4 a mais do que em 2018. À frente do Brasil, veja só, estão Filipinas, com 43 assassinatos, e Colômbia, com 64 mortes. No mundo todo, 212 pessoas ligadas à defesa do meio ambiente foram assassinadas em 2019. Bom, a gente conversa agora um pouquinho sobre essas notícias e também sobre outras notícias com o jornalista Leandro Fortes, que nos acompanha aqui às quartas-feiras. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, Thalita. Como vai? Tudo certo também. Leandro, queria trazer uma outra notícia para pedir sua opinião, queria que você nos ajudasse, inclusive, a entender essa notícia. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele disse numa live que aconteceu ontem à noite que a Lava Jato é uma caixa de segredos. Ele disse que a força-tarefa da operação em Curitiba tem mais dados armazenados que todo o Sistema Único do Ministério Público Federal e que esses dados contêm, inclusive, informações sobre 38 mil pessoas. Como que a gente interpreta nesse momento essa crítica feita por Augusto Aras, Procurador-Geral da República, à Lava Jato? Thalita, primeiro, na verdade, isso não é uma crítica, isso é uma denúncia. E é uma denúncia grave, é a denúncia da existência de uma unidade do Ministério Público, né? Essa Força-Tarefa de Curitiba, que é uma unidade protofascista que mantém métodos e arquivos próprios alheios à legislação, alheio aos protocolos do Ministério Público, e que a gente sabe, né, hoje sabem que fazia o que queria, que estava inclusive se capitalizando com mais de R$1 bilhão de dinheiro da Petrobras. Se não fosse descoberto pela mídia independente, é bom frisar, o que estava acontecendo, esses caras tinham formado um Estado dentro do Estado. Essa turminha de procuradores da República de Curitiba, comandada por esse fanático religioso chamado Deltan Dallagnol, montou uma estrutura particular, assim, um para-estado, um estado próprio, onde eles faziam literalmente o que queriam e destruíam reputações e achacavam pessoas
e chantageavam e utilizavam o Instituto da Delação Premiada para chantagear pessoas, para intimidá-las, para forçá-las a falar o que eles queriam, uma espécie de tortura. Então, essa gente chegou a um limite tal que agora o Procurador-Geral da República descobriu que eles têm um arquivo de 350 terabytes, enquanto o Ministério Público Federal todo só tem um arquivo de 40 terabytes. E que eles controlam 38 mil registros de pessoas sem nenhuma fiscalização. Ninguém sabe para que eles usam esses arquivos. Então, assim, esses criminosos, eles vão ter que passar pela barra da justiça em algum momento, porque essas pessoas estavam operando um Estado dentro do Estado. Eles criaram um Estado policial próprio, que era comandado pelo senhor Sérgio Moro. A Vaza Jato demonstrou isso perfeitamente, ele era o chefe dessa gangue em Curitiba, e essas pessoas operaram dentro do Estado brasileiro um Estado policial próprio, e agora estão sendo desvendados pelo Procurador-Geral da República. E olha que a gente está falando de um Procurador-Geral da República escolhido pelo Jair Bolsonaro, você vê a gravidade da coisa. Então, assim, não tem saída para essas pessoas, não tem outra saída que não processá-las e puni-las pela gravidade desse ato, Thalita. Porque, inclusive, Sérgio Moro saiu em defesa da operação, disse que a operação sempre foi transparente, publicou nas redes sociais. Tem uma outra informação que Aras passou ontem, como você disse, uma denúncia, como você bem corrigiu. Ele disse que a Lava Jato em São Paulo construiu uma metodologia de distribuição de processos personalizada, em que os membros, inclusive, escolhem os processos que querem. Isso também é muito grave. Isso é gravíssimo, porque isso retira do processo judicial uma variável que é fundamental, que é a impessoalidade. Eu não posso escolher quem eu vou denunciar ou quem eu vou julgar. O sistema é eletrônico exatamente por isso. É como se fosse uma roleta e cai no seu nome ou não. Então, eles criaram não. É porque assim, a mídia é muito bondosa. Eles fraudaram o sistema, né? Eles hackearam o sistema de tal forma que os procuradores podiam escolher com que inquéritos iriam ficar. Isso é crime. Isso é crime de fraude, isso é fraude processual. Essas pessoas têm que ser não só punidas, como demitidas a bem do serviço público. É muito grave. E essa denúncia não está sendo feita por nós aqui na TVT. Essa denúncia não está sendo feita por advogados do Lula, do PT e das pessoas, né, que foram acusadas. Está sendo divulgada pelo Procurador-Geral da República, pelo chefe do Ministério Público da União. Eles não têm subordinação, mas o efeito simbólico disso, Thalita, é muito grande. Então, esse Deltan Dallagnol é o chefe de uma máfia, de uma gangue. Ele tem que ser imediatamente retirado desse lugar. Essas equipes têm que ser dissolvidas e completamente processadas, porque eles cometeram diversos crimes. E a gente já sabe, pela Vaza Jato, que esse não é o único crime. Agora, o senhor Sérgio Moro, ele está defendendo o Dallagnol, indo para o Twitter, defendendo, até um pouco timidamente, porque ele tem que morrer abraçado com essa gente, Thalita. Ele tem que morrer abraçado com essa gente. Ele pode trair o Jair Bolsonaro, que é um idiota, um demente, mas ele não pode trair essa gangue, porque essa gangue sabe tudo sobre ele. Essa gangue tem tudo sobre ele. Essa gangue arrasta ele junto com eles para a cadeia. Então é por isso que o senhor Sérgio Moro está tendo que defendê-los, porque se ele pudesse, ele se escondia dentro de um buraco de rato e nunca mais saía. Leandro, quem seria responsável por uma possível investigação e punição? É o CNJ, é o Conselho Nacional de Justiça? Do ponto de vista funcional, é o Conselho Nacional de Justiça, né? Assim, do ponto de vista da ação do servidor público, né? No caso do Sérgio Moro. No caso dos procuradores, é o Conselho Nacional do Ministério Público, que infelizmente é uma confraria corporativa da pior qualidade, que vem recebendo denúncias ao longo desses últimos 6 anos, sistematicamente, de todos esses abusos, e tem arquivado ou absolvido essa gente sem nenhum escrúpulo. Mas o momento é outro, e a denúncia do Procurador-Geral da República. Agora, a questão da fraude processual é Código Penal.
ela tem que ser, esse processo tem que ser feito pelos advogados dos envolvidos ou pelo próprio Procurador-Geral da República, mas é Código Penal, eles vão ter que ser processados penalmente para sofrerem as sanções do Código Penal. Vamos falar um pouquinho também sobre esses 2 vetos de Bolsonaro a trechos de lei que, de certa forma, minimizariam os impactos da Covid no país. Acho que a gente vai falar um pouquinho depois sobre essa denúncia, inclusive, que foi apresentada ao Tribunal Penal Internacional, que é justamente isso, são as várias ações e omissões que levam essa pandemia a ser mais brutal ainda no nosso país, né? Como você viu mais essa ação de Bolsonaro? Thalita, olha só, por partes. A primeira, que é você obrigar as pessoas, você impedir as pessoas de passarem a procuração a terceiro para qualquer, não digamos nem em relação à pandemia, para qualquer assunto. Pessoas idosas, pessoas doentes, pessoas com deficiências, a obrigação delas se locomoverem para fazer isso é uma ação genocida. É uma ação feita para matar essas pessoas. Usando esse impedimento, tornar a vida dessas pessoas insuportáveis. Para fazer com que elas morram ou de doença, ou de desgosto, ou de depressão. Esses pequenos detalhes, essas ações ultra mesquinhas, revelam bem o caráter fascista do governo Bolsonaro. Né? E a outra de respeito às mães solos. As mães solos, que antigamente eram chamadas de mães solteiras, né? Mas a mãe solo não é um estado civil, é uma circunstância. E uma circunstância muito difícil. Né? Grande parte das famílias brasileiras são comandadas, tocadas e sustentadas por mães solos. São mães que cuidam dos seus filhos sozinhas. Porque você está vendo essa campanha da Natura que botou a Tammy Gretchen e tem um bando de hipócritas, né, de homens, de fanáticos religiosos que estão condenando porque botaram um homem trans no lugar de um homem de verdade e são hipócritas, são pessoas que fazem parte desse grupo de homens que abandonam os filhos, que não pagam pensão, né, que não cuidam da educação. São os primeiros a gritarem contra o aborto, mas depois que a criança nasce, ele não quer saber da criança. Então, essas pessoas, elas se coadunam muito bem ideologicamente com o Jair Bolsonaro, e é por isso que ele vetou. Porque a mãe solo para o Jair Bolsonaro é moralmente uma culpada, quando, na verdade, a culpa é de quem abandonou a família. Só que essa discussão enviesada, ela é voltada, repito, para os idiotas e para os imbecis que votaram em Jair Bolsonaro, que o apoiam, que frequentam suas lives e que são cruéis, né? E que são desumanos, exatamente como o Jair Bolsonaro e esses filhos idiotas que ele bota para achacar as pessoas nas redes sociais. Leandro, forte, desafiadíssimo, como sempre. Leandro, sempre um prazer conversar com você. Obrigado, um beijo, até sexta. Obrigado, Thalita. Beijo grande.